O Senhor é quem nos sara. Nesses dias tão difíceis, tão turbulentos, dias em que nós estamos vivendo há mais de um ano, somente do Senhor nos vem a resposta certa e concreta. São dias de confusão, dias de muitas falas, dias que muitos falam muita coisa, dias em que nós deveríamos estar trabalhando por unidade, nós temos visto muita divisão. Mas de uma coisa eu sei, o meu Senhor não perdeu o controle de nada nesses dias. E nós precisamos ter uma plena convicção dentro do nosso coração. Os nossos olhos precisam continuar olhando para Ele. Os nossos olhos precisam continuar firmes nele. O nosso coração, a nossa esperança precisa estar depositada nele. Nós não podemos perder a visão daquilo que é eterno. São dias difíceis, sim. São dias tenebrosos, são dias, sim. São dias maus, sim, são dias maus. São dias tristes, sim, são tristes. Mas o Senhor permanece soberano sobre todas as coisas. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós falamos e nós lemos esse texto e cantamos canções com esse texto, mas a compreensão desse texto só é adquirida em dias em que nós estamos vivendo debaixo de muita pressão, debaixo de tristeza na alma, debaixo de percas e de derrotas as quais nós não esperávamos. É nesses dias que realmente esse texto faz sentido na nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força, ela que nos mantém fortes, ela que nos mantém perseverantes, independente do estado atual que vivemos. Por quê? Porque a alegria do Senhor não tem a ver com o estado emocional que eu me encontro, não tem a ver com aquilo que eu estou ganhando, com aquilo que eu estou recebendo, não tem a ver com conquistas pessoais, tem a ver com o que Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele continua soberano sobre todas as coisas. E se eu compreendo isso, trago a revelação e a verdade dessa alegria em mim, eu vou conseguir viver em um ambiente de aborrecimento, mas eu vou conseguir viver em um ambiente de alegria, porque Ele é a minha força. Aleluia. Sente-se na sua casa se você já não está sentado. Pode sentar, fique à vontade. Eu quero compartilhar com você acerca das Escrituras, daquilo que o Senhor tem para mim e para você nessa noite, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, aquilo que o Senhor tem para comunicar para mim e para você, aquilo que o Senhor tem para que nós possamos nos tornar parecidos, semelhantes a Ele. Sabe qual que é a proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho não é somente apresentar para nós uma nova proposta de vida. A proposta do Evangelho vai muito além de que uma proposta de vida. A proposta do Evangelho vai para nós como uma proposta de eternidade, de uma vida que não tem fim, de uma vida que não acaba, de uma vida que não depende de nós, depende dele. Então nós precisamos entender que o Evangelho em si, ele é a resposta para todas as nossas perguntas. Ele é a resposta para os nossos questionamentos. Mas ele só vai ser uma resposta verdadeira em mim e em você a partir do momento que eu e você compreendemos dentro de nós que tudo que precisa ser gerado em nós será gerado por meio do seu Espírito. Aleluia. Pai, nós damos toda a honra, nós damos todo o louvor, nós damos toda a glória ao teu nome. E nós pedimos a ti, amado Espírito Santo, que nesse momento, desse ambiente, toda distração se retire. Que nós possamos entender que estamos em um ambiente de culto aqui. Que nós estamos aqui para cultuar o teu nome. Nós estamos aqui perante o Senhor. Da mesma forma, em cada casa, em cada residência, que neste momento estão reunidas em torno do teu nome, que eles entendam que eles estão em torno de ti. Que haja um lugar de reverência, que haja um lugar onde que eles se desprendam de toda distração e possam se ligar somente no que o Senhor tem para nós, para fazer em nós e a partir de nós. Eu ordeno que toda distração se retire deste lugar, se retire das casas, se retire de todo lugar, e que toda a voz oculta que clama para tirar-nos de um lugar de adoração a Ti se retire do nosso meio agora, em nome de Jesus. E que a Tua palavra seja luz para nós, que a tua palavra seja vida, que a tua palavra nos conduza a um lugar de vida, a um lugar de revelação, que a tua palavra gere em nós verdades que somente ela é capaz de gerar. Nós damos toda a honra e toda a glória ao teu nome e declaramos que ninguém é maior que você, Jesus. Você está acima de todas as coisas. Você é o grande eu sou. Você é aquele que era, que é e que sempre será. Você é o que veio e o que virá. Tu és tudo em todos. Em ti não há sombra de dúvida. Você é a certeza de todas as coisas. Você é a nossa esperança.
Você é a nossa confiança. Nós confiamos em Ti e declaramos o Teu nome glorificado, exaltado e enaltecido neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia! Glória ao Teu nome. Abra a tua Bíblia comigo em Atos. Atos 17, 28. Aleluia. Atos 17, 28. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Queridos, quando Paulo comunica em Atos 17, 28 esse texto, ele estava deixando claro para nós que ele compreendeu de uma forma sobrenatural o Evangelho. Que ele verdadeiramente não falava por meio de conhecimento acerca das Escrituras, embora ele tivesse muito e fosse muito profundo nisso. Que ele não falava somente por meio daquilo que ele conheceu e aprendeu por meio dos livros e das faculdades que ele fez. Mas quando ele narra isso, ele fala isso, ele está deixando claro para aqueles homens de que era muito maior do que aquilo que eles pensavam e imaginavam. Quando ele estava ali em Atenas falando àquele povo, ele deixou claro para aqueles filósofos que a única razão de existir, de se mover, está em Cristo. Por mais que eles falassem isso como poesia, por mais que eles falassem isso como poetas que declaravam coisas filosóficas, mas quando Paulo declara isso, ele está dizendo: vocês precisam compreender que existe uma verdade da qual vocês não conhecem, da qual vocês não têm revelação alguma. Vocês dizem, vocês papagaiam sobre isso, mas vocês não têm a clareza e a revelação da profundidade que isso é e como que isso pode fazer toda a diferença na vida daqueles que compreendem em verdade e vida a palavra do Senhor. Esse texto ele é muito pontual para mim, para a minha vida, porque quando eu leio esse texto eu percebo a compreensão e a revelação que o apóstolo Paulo teve do Senhor e do Evangelho do Senhor. Uma revelação clara de que sem Ele não tem motivo para viver, sem Ele não tem movimentação, sem Ele não há existência, sem Ele não há dias. E por que não? Porque nós somos geração dele. Se somos geração dele, nós nos movemos, vivemos, nós fazemos e existimos. Por quê? Por meio daquilo que foi gerado nele, em nós, para que a partir de nós fosse gerado naqueles que ouvissem acerca do seu Evangelho. O que eu quero comunicar a nós nessa noite, o que eu quero impartir a mim, ao meu coração e ao teu coração, o que eu quero que o Espírito gere dentro de mim e de você nessa noite é que nós venhamos compreender que não existe vida fora do Senhor. O que nós precisamos compreender nesses dias que o Evangelho de Cristo, ele só gera em nós a verdade e a vida do qual nós lemos as Escrituras, quando ele se torna uma verdade e vida dentro de nós. Como assim, pastor? Não adianta nós vivermos cheios de informação acerca do Evangelho, cheios de informação acerca do que Cristo fez. Não adianta nós termos somente uma informação, uma didática das coisas que foram feitas pelo Senhor. Nós precisamos viver esses dias do Senhor nos nossos dias. O Evangelho passa a ser eficaz, o Evangelho passa a ser verdadeiro, o Evangelho passa a trazer sobre nós uma resposta exata, concreta e correta e transformar as nossas vidas a partir do momento que ele deixa de ser somente uma escrita, somente uma informação e passa a ser vida, movimentação e existência em nós. Se nós não compreendemos a vida do Evangelho, nós vamos ter muita informação acerca do Evangelho, mas nós não vamos vivê-lo, nós não vamos ser os testemunhas do Senhor, porque a testemunha precisa ter a vida de Deus nela.
E quando Paulo comunica isso em Atenas, ele está dizendo para eles: ei, vocês vivem por meio de filosofias, vocês vivem por meio de informações. Quando ele comunica isso, ele comunica no meio de um monte de filósofos, de pessoas inteligentes, conhecedoras, estudiosas, dadas no seu orgulho por tudo que estudavam, por tudo que conheciam. Mas ele chega e comunica a eles dizendo: ei, vocês falam de muitas coisas, vocês comunicam muito conhecimento, vocês dizem acerca daquilo que vocês leram nos livros, vocês vivem defendendo filosofias que hoje vocês dizem para A e amanhã vocês mudam para B, vocês vivem cogitando coisas no seu coração, mas vocês não entenderam o propósito eterno daquele do qual vocês dizem que esse altar é para o Deus desconhecido. São dessas coisas que nós precisamos compreender. Nós não podemos, como igreja nesses dias, permitir que o Evangelho de Cristo se torne uma filosofia vazia, uma informação sem vida, uma informação que não gera vida, uma informação que não transforma um coração, uma informação que não fere a alma e o coração do homem. Porque se o Evangelho não ferir a nossa alma, não ferir o nosso coração, não ferir a nossa mente, ele não é o Evangelho de Cristo. Ele é uma filosofia acerca de Cristo, ele é uma informação acerca de Cristo, mas ele não é a vida de Cristo sendo gerada em nós e através de nós. A pergunta que eu quero fazer para nós essa noite: o que estamos fazendo com a vida do Evangelho? Nós estamos fechando ela numa caixa de informações, ou nós estamos vivendo essa vida para que essa vida seja transformadora de vidas a partir da nossa vida? Irmão, nós precisamos compreender uma coisa: Deus não nos chamou somente para informar acerca das Escrituras, mas Deus nos chamou para sermos convertidos às Escrituras, transformados por elas e testemunhar acerca daquilo que as Escrituras dizem. Eu só posso testemunhar daquilo que eu fui transformado. Eu só posso testemunhar daquilo que tocou verdadeiramente a minha vida. Eu só posso testemunhar daquilo que eu toquei, daquilo que eu vi e daquilo que eu vivi. Nós não podemos permitir que o Evangelho Santo de Jesus, o Evangelho que cura, o Evangelho que opera milagres, o Evangelho que transforma vidas, o Evangelho que pega um ladrão na cruz e gera nele arrependimento, e ele diz: sim, nós merecemos estar aqui, sim. A palavra fala do Evangelho que tem poder de vida para transformar um lugar de morte em vida. Agora, se nós pegamos toda essa informação e começamos a nos reunir como filósofos em Atenas, discutindo acerca de filosofias, acerca de teologias, para ver quem está certo, nós vamos matar a cada dia o Evangelho de Cristo, e nós vamos tirar a força, o vigor e o fogo que está na vida desse Evangelho. O que nós estamos fazendo com o Evangelho que nos foi confiado? Como que nós, igreja, desses dias estamos guardando? Nós nos reunimos muitas vezes para lamentar e chorar porque que antes acontecia e agora não acontece. É porque antes nós críamos, é porque antes nós gastávamos tempo de oração, é porque antes existiam irmãos com o joelho calejado, existiam pessoas que levantavam às 3 horas da manhã, dobravam os seus joelhos até às 6 da manhã, oravam ao Senhor, clamavam ao Senhor e iam trabalhar sem reclamar durante o dia, com os corações alegres porque estavam vivendo uma vida que transcendia ao desejo da sua carne. O que nos falta nesses dias é o desejo pela vida de Deus em nós. E é por isso que nós existimos sem saber o porquê. É por isso que nós nos movemos para onde queremos, como um caniço agitado pelo vento, como uma folha sendo soprada. Por quê? Porque nós não sabemos para onde vamos, nós ficamos nos agitando. Nós não temos discernimento de como estamos nos movendo. Nós não vivemos, nós sobrevivemos. Irmão, eu não nasci para sobreviver, eu nasci para ter vida em abundância. E essa vida precisa tocar as vidas que estão próximas a mim. Nós não fomos chamados para, viva os teus dias aí, sobreviva para ver o que vai dar. O Senhor nos chamou para ter vida, e essa vida é uma vida abundante. E por que abundante? Porque ela precisa encher a minha vida, e a partir da minha vida ela tem que transbordar para trazer vida sobre lugares aonde existe morte. Nós vivemos dias em que existem muitos mortos-vivos caminhando pelas ruas. Sim, existem. Pessoas que dentro de si já estão mortas, estão vivendo por viver, estão se movendo como pode, estão existindo por existir.
E por quê? Porque há ausência da vida de Deus. E por existir eles a ausência de vida de Deus, eles procuram em filosofias, eles procuram em conhecimentos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai encontrar na filosofia religiosa a vida que só habita no milagre do conhecimento do coração de Deus. Você não vai encontrar essa vida em informações. Você vai encontrar essa vida no encontro pessoal, que é gerado por meio do Espírito Santo dentro de você. E esse lugar chama-se arrependimento. Quando Paulo tem um encontro com o Senhor olha para ele, e quando ele pergunta: quem és tu? O Senhor diz: eu sou aquele o qual você persegue. E quando o Senhor diz a ele: eu sou aquele a qual você persegue, ele tem a percepção exata de com quem ele estava encontrando. Ele se encontra com a vida de Deus, ele se encontra com o Cristo vivo, ressurreto, com o qual ele não cria, mas a partir de um encontro genuíno e verdadeiro, em que os seus olhos são fechados, em que a sua mente religiosa é trancada, ele se submete e se prostra perante o Senhor. E Jesus dá a ele uma palavra, ele caminha sobre essa palavra, e a partir daquele dia ele começa a ser vivificado pela vida de Jesus. A partir daquele dia ele entende o seu propósito, ele entende a sua caminhada, porque o Senhor diz: eu quero que você sofra por mim, eu quero que você viva uma vida de sofrimentos por mim, para que o meu nome seja glorificado através da tua vida. Irmão, se nós entendemos o que é sofrer por Cristo, não está ligado a esse sofrimento que a gente pensa que é sofrimento. Está ligado a alguém que decidiu morrer todo dia para a sua vida, para a sua vontade, para que a vida de Deus seja maior nele. Não está ligado com uma via: eu estou sofrendo, eu estou se arrastando. Não tem nada a ver com isso. Isso é sofrimento de uma alma angustiada, de uma alma desviada dos caminhos de Deus. O sofrimento que a palavra se refere acerca dele é aquele sofrimento que você exerce contra a tua carne, dizendo ela morra todo dia, dizendo ela se desligue daquilo que você sonha e deseja e entre no propósito de Deus. Morra para os teus sonhos, morra para a tua vida e morra para a tua vontade. Um encontro real e verdadeiro, quando nós nos encontramos com Cristo, a primeira coisa que é gerada dentro dos nossos corações é a pergunta: e agora, como eu devo viver a minha vida? Porque se você teve um encontro com Cristo e você não perguntou ainda para você como você deve viver a sua vida, é porque na verdade você não se encontrou com Cristo, você se encontrou com uma filosofia, com uma informação acerca dele, porém a vida dele não tocou a tua vida. Deixa eu dizer para você: sabe por que você está desanimado no caminho? Sabe por que o evangelho muitas vezes não faz sentido para você? Sabe por que você fala: pastor, eu estou desanimado, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, 1 ano sem culto presencial, 1 ano sem poder ir na igreja, 1 ano sem papapá. A gente tem desculpa para tudo. Tu não tem um quarto na sua casa, você não tem uma Bíblia na sua casa, você não tem um tempo para se prostrar perante o Senhor. Se você não faz isso na sua casa, não adianta vir para a igreja mesmo, porque você não vai fazer na igreja também. Deus está nos chamando para conhecer a sua vontade. E se eu não encontrar no meu coração um desejo de amá-lo, não adianta eu encontrar desculpas dizendo: porque as condições hoje, porque isso, porque aquilo. Irmão, Cristo você vai encontrar dentro do seu coração no momento que você decidir se arrepender dos seus caminhos. No momento que você decidir deixar de ter argumento para tudo, no momento que você se prostrar perante Ele, Ele quer ser vida em você, mas você precisa se entregar e morrer para a tua vida. Esses dias são difíceis, sim, eles são difíceis, mas nós estamos no Senhor, nós permanecemos nele. Nós precisamos compreender que a suficiência da vida está nele, está naquilo que Ele é em nós, está naquilo que Ele nos transforma. Sabe por que ninguém consegue explicar? Homem, a sabedoria humana explica como uma pessoa pode estar alegre em um ambiente de morte, em um ambiente de tristeza, em um ambiente de perca. Como que essa pessoa pode estar alegre? Como que ela tem esperança? Como que ela está olhando para frente, sendo que ela teve uma perca na sua família, sendo que ela perdeu o ente querido, Por quê? Porque ela está olhando para Cristo. Nós não estamos olhando para que esse mundo tenha a nos oferecer. Nós estamos com os olhos da eternidade, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos passar por dias difíceis, sim, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Nós permanecemos nele porque Ele é a suficiência da vida. A vida está nele. Abra aí comigo em João 14, versículo 6.
Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe o que João 14,6 comunica para mim e para você? Ele diz: a suficiência da vida está em Cristo. Você não vai entender a vida de Deus sem que antes Ele se revele em você e através de você. Você consegue compreender o que eu quero trazer? A consciência, Espírito Santo gera em nós uma consciência clara nessa noite. Gera dentro de mim, dos meus irmãos, uma consciência clara do que o Senhor quer nos comunicar nessa noite. Nós não devemos ficar perdidos quando ouvimos filósofos falarem, mas devemos ter clareza da Tua palavra, do Teu Evangelho, que ela atinja o nosso coração e a nossa mente. A vida, a suficiência da vida de Deus está no Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós ficamos procurando tantos caminhos, discutindo tantas verdades e vivendo a nossa vida, sendo que Ele sinaliza o caminho, nele descansa a plenitude de toda a verdade, e nele está uma vida que não acaba nos nossos dias, mas permanece pela eternidade. Irmão, se você vive somente por essa vida, você é o mais medíocre dos homens. Se você vive somente para esses dias, para construir coisas que a traça vai comer, que a ferrugem vai destruir, se você vive para guardar dinheiro, para conquistar coisas, somente para se alegrar nesses dias, deixa eu dizer para você, você é mais pobre do que você pensa. Você é miserável. Porque se eu vivo somente para essa vida e construo somente com os olhos aquilo que vou ter nessa vida, eu sou um miserável, eu sou pobre, eu não sou digno. Eu preciso compreender que eu preciso construir com os olhos a eternidade. Ah, pastor, então é pecado eu construir uma casa, é pecado eu ter um carro, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que se o teu coração está preso a isso, você está em pecado. Mas se o teu coração está em Cristo, Cristo fará todas essas coisas em você, através de você, porque Ele é o caminho que te leva para uma verdade que liberta e te garante uma vida que é eterna. Quando a nossa confiança e os nossos olhos estão em Deus, nós não estamos mais confiando na força do nosso braço. Não confie em cavalos, não confie nas coisas, não confie nas coisas que você tem nas mãos, porque elas podem sumir com o vento. Confie no Senhor, porque o Senhor tem para nós coisas eternas que não são tocadas pelas coisas externas. Ele é a suficiência de vida, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ah, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, irmão. Vai para Cristo. Ah, qual a decisão que eu tenho que tomar? Sabe por que você está em dúvida nesses dias? É porque você não está no caminho. Não, pastor, eu me converti, eu congrego no Mevan, eu vou nos cultos, eu assisto as lives, eu estou no culto todo domingo. Mas se você ainda não sabe o que fazer, é porque você ainda não entrou no caminho. Porque no caminho te é revelada a verdade, e a verdade te leva para um lugar de vida, e essa vida, ela é transformadora em ti, através de ti. Sabe para que Deus nos chamou e por que nós somos igreja? O propósito de ser igreja é sermos agentes de transformação no mundo. Se nós não compreendermos isso, nós vamos ficar fechados nas nossas filosofias, nos nossos entendimentos, nos nossos achismos, nas nossas discussões nas redes sociais, acerca de se é isso, se é aquilo, e nós vamos perder o foco do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é um Evangelho poderoso, transformador, que muda as vidas, mas ele continua sendo um Evangelho simples. De um Deus que entregou o seu Filho, e que o seu Filho nasceu em uma manjedoura. De um Deus que não fez com que seu filho nascesse em um trono, mas nasceu em uma manjedoura, nos ensinando a simplicidade do coração de Deus para alcançar todos aqueles que clamam e todos aqueles que declaram o nome do seu Filho. A questão é, qual é o caminho que eu estou trilhando? Qual é a verdade que eu estou ouvindo? E qual é a vida que eu estou vivendo? Porque se a suficiência da vida está nele, alguma coisa está acontecendo de errado. Porque se eu não consigo viver esse caminho, se eu não consigo visualizar e viver essa verdade, se eu não vivo essa vida baseada na eternidade que ele tem para mim, então eu estou fora desse texto.
Porque eu não posso ter a minha vida por preciosa nesses dias, entenda. Se eu amar a minha vida mais do que amo a Deus, eu jamais cumprirei o propósito de Deus. E jamais eu serei uma testemunha verdadeira de Cristo. Aquele que ama a sua vida mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que tem a sua vida por preciosa não entendeu o reino de Deus. Porque nós sempre vamos lutar, sempre nós vamos guerrear para manter aquilo que nos é precioso. Agora, se nós não temos a nossa vida por preciosa, nós vamos lutar por aquilo que é eterno. Nós temos valorizado muito mais as coisas terrenas do que as coisas eternas. Entenda uma coisa, as coisas terrenas esses dias só servem para o cumprimento eterno do propósito eterno de Deus para a nossa vida. Se as coisas terrenas esses dias têm tirado você de Jesus, se afaste delas. Se os benefícios têm te afastado do caminho, saia, fuja deles. Se você precisa dizer sim para coisas que o Senhor disse não, para se manter em alguns lugares, diga não e caminhe no sim do Senhor. Porque no caminho dele existe perfeição. Perfeição fala de alguém que está andando em justiça, debaixo de uma justiça e de uma verdade plena no Senhor. Se os caminhos que você tem andado não falam desta vida, então não são os caminhos do Senhor. Se você precisa viver em falsas verdades, você não está no caminho de Deus. Ele é suficiência de vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem outro termo, não tem meio caminho, não tem jeitinho. Ou é através dele ou não é. Porque Ele é que nos conduz a este lugar. Mas para que nós possamos ser conduzidos a este lugar, nós precisamos ser iluminados por esse Cristo. Nós precisamos ter os nossos olhos iluminados. E quando eu falo sobre olhos, eu não falo somente dos olhos que eu e você temos visíveis, mas eu falo sobre os nossos olhos espirituais, que precisam ser iluminados pelo Senhor. A luz desse Cristo precisa entrar. Mas como que ela vai entrar? A partir do caminho proposto por Ele. Quando aqueles homens estavam no caminho de Emaús, caminhando, Cristo chega juntamente com eles e começa a falar e conversar com eles. Fala acerca das coisas do reino, fala sobre tantas coisas. E eles não percebem que era o Cristo ressurreto. Mas no momento que ele começa a falar algumas coisas, eles dizem que o coração deles queima. Mas mesmo assim, eles não conseguem perceber quem estava no caminho com eles. Sabe o que eu aprendo nesse texto? É que eu posso estar andando no caminho que ele está, mas não estar andando com ele. Eu posso estar andando no caminho que Ele está, mas estou ausente da sua presença. Eu estou ouvindo a comunicação do Evangelho, como você está ouvindo hoje, nesse momento, mas você não está compreendendo que é Ele que está falando, porque o teu coração e a tua mente estão tão distantes daquilo que Ele tem para você, estão presos ao medo, estão presos às suas coisas, estão presos ao teu pensamento de futuro, o que você vai construir, o que você vai fazer, e você não percebe, ainda que o teu coração queime, você não percebe a presença dEle, porque você decidiu gerar uma ausência da sua presença mediante as suas necessidades e mediante os teus caminhos. Agora, quando nós nos abrimos para o caminho, quando nos abrimos para isso, os nossos olhos são iluminados pelo Senhor, e quando a luz do Senhor entra em nós, nós percebemos que o caminho que Ele nos propôs é o melhor caminho a ser trilhado. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: você não consegue aumentar um só dia de vida nos teus dias. Eu não consigo fazer isso. Então a nossa existência precisa ter um propósito claro. Eu hoje estava meditando acerca de algumas coisas do Senhor, e vendo tantos irmãos, tantas pessoas indo para frente de hospitais, orando, buscando ao Senhor, orando pelos enfermos e clamando ao Senhor. E eu me lembrei de um sonho que eu tive em 2018. Eu tive um sonho em que eu via muitas pessoas orando na frente dos hospitais. Um sonho em que eu via muitas igrejas orando na frente dos hospitais, clamando ao Senhor, orando, e os enfermos eram arrancados e curados. Havia um grande avivamento de cura. 2018 eu nem imaginava que ia viver em 2020. E hoje, quando eu olhava algumas reportagens acerca disso, o Senhor trouxe novamente a minha memória sobre isso. Então eu acredito que o que nós estamos fazendo é confessando a vida de Deus de novo. É trazendo uma realidade espiritual. Vocês estão no hospital, vocês estão entubados, vocês estão na UTI, mas aquele que é dono da vida continua sendo dono da vida. Ele pode arrancar você daí, Ele pode tirar você desse lugar. Não está em mim o poder de dar a vida, mas está nele.
O que nos move a fazer é a confiança, não pode ser mais uma modinha, mas tem que ser a plena convicção de que o Deus da vida pode mudar a situação, pode mudar toda a circunstância à nossa volta. Ele nos ama. E o seu amor é tão grande por nós que Ele está nos conduzindo novamente ao caminho, porque nós nos desviamos do caminho dEle. Nós nos desviamos da sua verdade, nós nos desviamos da sua vida. João 8,12, abra comigo. Aleluia. A minha oração nessa noite para que, por mim e por você, que nós sejamos alcançados pela vida de Deus. Não só pelo conhecimento, irmãos. Eu não quero pregar conhecimento para você nessa noite. Eu não quero mais comunicar informação. Eu quero comunicar vida. Eu quero gerar vida a partir da vida de Deus que está em mim. A única palavra que tem queimado no meu coração nesses dias é que o fogo precisa estar aceso novamente. É que nós precisamos entender o nosso chamado. É que nós precisamos compreender para que fomos chamados. É que nós precisamos compreender por que e para que somos igreja. O mundo precisa nos conhecer. Não pelas nossas discussões teológicas, o mundo precisa nos conhecer pelo coração humilde e quebrantado que habita em nós. O mundo precisa nos conhecer porque em nós habita um Deus que transforma toda e qualquer circunstância e Ele traz vida no ambiente de morte. João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. São palavras, irmãos, são chaves para compreendermos e entendermos o Evangelho. Você não vai compreender o Evangelho sem que você compreenda primeiro aquele por quem o Evangelho foi anunciado. Ele era o Evangelho. Ele era a vida. Ele era a luz do mundo. E o que ele comunica aqui? Quem segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando fala sobre luz, não fala sobre isso que nós estamos aqui, debaixo dessa luz. Fala sobre uma iluminação que é gerada dentro do nosso ser. E a partir do nosso espírito ilumina a nossa mente. E nós compreendemos o que Ele tem para nós. Nós compreendemos a vida dEle em nós. Nós começamos a ser vivificados por essa vida. Os nossos olhos são iluminados a partir da luz que entra dentro de nós e nos transforma. Essa luz ilumina o nosso entendimento, essa luz ilumina o nosso coração, essa luz ilumina o caminho que devemos seguir, essa luz ela traz lucidez, ela nos tira do estado de desespero. O que você tem ganho no teu estado de desespero nesses dias? O que você tem ganho murmurando nesses dias? O que você tem ganho gritando, clamando as coisas? O que você ganha? Você tem ganhado estresse, você tem ganhado hipertensão, você tem ganhado enfermidades do teu corpo. Mas deixa eu dizer para você, eleve os teus olhos perante o Senhor e Ele iluminará os teus olhos. Você não andará mais em trevas. Ele é a resposta, assim como Ele foi nos dias passados, Ele ainda continua sendo, e assim como Ele será no dia presente, e assim como Ele será no dia futuro, Ele continua sendo o caminho. Não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe outra verdade. Eu preciso compreender que é por meio dEle que eu vivo, que eu me movo e que eu existo. Por quê? Porque eu sou geração dEle. Eu fui gerado por Ele para um propósito. Ele ilumina, Ele é a luz do mundo. Quem anda com Ele não anda em trevas, pelo contrário, existe uma iluminação dentro de si, da sua vida. Deixa eu te perguntar algo nessa noite. Quando foi a última vez que você experimentou do fogo de Deus queimando em seu coração? Quando foi a última vez que você experimentou dessa luz que entrou dentro de você e dissipou toda a treva dentro de você? Quando que foi a última vez que você experimentou, não de uma alegria que toca somente a alma, no momento em que você ouve um cântico, uma música, mas quando Ele te tocou somente naquele ambiente que você estava só com Ele, em que você foi iluminado e vivificado pela vida dEle? Como estão as tuas experiências com Ele? Como está a tua vida relacional com Ele? Como o teu coração tem se movido perante Ele?
Como você tem levantado as suas mãos? Elas estão santas, elas estão limpas ou elas estão sujas e escondidas? São dias de levantarmos mãos santas perante Ele. E por quê? Porque a partir de mãos santas levantadas, a sua graça virá sobre a terra, o seu domínio virá sobre todas as coisas. A partir de mãos santas levantadas, intercedendo, o seu juízo, ele se abranda. Irmãos, nós precisamos compreender o Evangelho. Nós precisamos voltar a coisas simples. Nós queremos ser tão profundos, nós queremos ser tão bons, nós queremos ficar arrotando conhecimento na internet, mas a vida de Deus já se ausentou de nós há muito tempo. Nós estamos discutindo teologia, brigando para ver quem está certo, quem tem a revelação mais bonita, quem tem a revelação, quem quer a bola da vez. Não tem como eu compreender o Evangelho a partir de um coração arrogante, orgulhoso e cheio de malícia. Eu só compreendo o Evangelho a partir de um coração como de uma criança. Quem quiser vir a mim, quem quiser conhecer o reino, tem um coração como dessas crianças. E por quê? Porque no coração de uma criança há uma dependência perfeita, há um coração que se move perfeitamente, há um coração que se submete, há um coração que não encontra suficiência em si, há um coração que procura no Pai todo o recurso para que ele possa vivenciar os seus dias. Ele é a luz do mundo, Ele é quem ilumina os meus olhos. É Ele quem traz clareza aos meus dias. É Ele quem traz clareza às minhas movimentações. A porta continua sendo Cristo. A porta continua sendo Ele. Não houve uma mudança. Não houve uma nova revelação teológica tirando isso do que Ele é. Ele continua sendo a luz desse mundo. Ele continua sendo o único caminho. Ele continua sendo a única porta por meio da qual nós vamos entrar na habitação do Senhor. Somente por meio dele temos entrada garantida. Nós não vamos entrar no reino sem que seja por meio dele, por meio da sua verdade. Sabe qual tem sido a minha oração dentro desses dias? É que nós voltemos a queimar pela simplicidade do Evangelho. Irmãos, me perdoem a minha sinceridade aqui nessa noite, mas eu estou de saco cheio de tanta teologia, de tanta discussão, de tanta gente arrotando conhecimento. Não governa nem a sua própria casa, não arruma nem a sua cama, mas tem muito conhecimento. Que esse conhecimento gere no coração desses homens arrependimento, para que eles compreendam que eles não vão alcançar um reino só por meio de conhecimento, de filosofia, que eles tenham a postura de Paulo, que nos seus dias era um dos grandes e dos maiores, mas ao encontro real e verdadeiro com Cristo, ele se prostrou perante o Senhor, se submeteu a um irmão muito mais humilde e sem o conhecimento que ele tinha, para ser instruído sobre a vida de Deus, porque vida não está no conhecimento, vida está no testemunho da transformação que foi gerada em mim e em você. Para onde nós estamos olhando? Para onde nós estamos indo? Será que a igreja não conseguiu perceber ainda o que Deus está falando para nós, o que Ele está comunicando? O mundo precisa ver a vida de Deus em nós. E por quê? Porque o Evangelho diz que não somos nós que convencemos o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. E como que o Espírito vai gerar isso dentro do coração dos homens? Por meio da comunicação do Evangelho, de vida do Evangelho em nós. Nós ficamos discutindo teologia, querendo convencer as pessoas daquilo que estamos falando. Muitas vezes a igreja parece aquele bando de filósofos sentados na praça de Atenas, tentando convencer um ao outro acerca das suas filosofias, acerca das suas verdades, sendo que esse é a obra do Espírito. E por que a obra do Espírito? Porque se você convencer alguém pela tua filosofia, pelo teu conhecimento, alguém melhor que você vai convencer essa pessoa depois que você. Mas quando a obra é gerada pelo Espírito, quando nós somos iluminados pela luz de Jesus, nós não somos confundidos. Comunique a vida de Deus e não discuta conhecimento. Não prove nada a ninguém, porque se você precisar provar alguma coisa a alguém é porque você não entendeu quem você é em Deus ainda. Não discuta para provar o quanto você sabe, mas se submeta à sabedoria de Deus, porque é eterna. A sabedoria do homem perante Deus é tido como trapo de imundícia. Tudo aquilo que você tem por precioso, não porque eu sei, porque eu conheço, para Deus é trapo de imundícia.
Nós vemos uma geração de filosofia gospel, onde todo mundo quer filosofar mais que o outro, mas aonde está a vida de Deus? Aonde há a revelação? Irmãos, nós vivemos dias em que há migração de igreja para igreja e não há conversão. Por quê? Porque a igreja não tem vivido a vida de Deus. O que nos falta nesses dias? Nos falta desejo e fome por viver e conhecer o desejo e a vontade de Deus para as nossas vidas. Nos falta desejo e fome. Nós queremos ler o próximo livro que foi lançado, mas nós não queremos gastar uma hora de oração. Nós não queremos ir para a rua orar pelo enfermo, porque nós temos medo de passar vergonha. Nós não queremos fazer mais aquilo que é simples, porque está muito simples que já não vale mais a pena. Porque agora ficar orando no ponto de ônibus, ficar orando no ônibus, ficar orando pelas pessoas na rua, isso aí já é coisa brega, é passada. Não. O evangelho continua sendo para o moribundo, para aquele que precisa. A cura é para aquele que está enfermo. A verdade é para aquele que anda na mentira. A libertação é para aquele que está possesso. Esses lugares ainda existem e é nesses lugares que nós precisamos entrar. É para esses lugares que o Senhor nos chamou. Nós precisamos porque eu quero falar sobre os oráculos eternos, sobre o conhecimento acerca dos próximos dias, sobre as coisas que estão por vir, mas eu não tenho a coragem de colocar a mão sobre o moribundo para que ele seja tirado da sua imundícia e conheça a vida de Deus. Que evangelho é esse que clama e grita nas praças acerca de conhecimento, mas não tem mais vida? Eu sou a luz do mundo. Somente por meio dele nós seremos iluminados. João 10:9, abra comigo. Não, nós já lemos João 10:9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O que ele é? Ele é a porta. E por que ele é a porta? Porque só por meio dele você entra. Só por meio dele você é salvo. Só por meio dele você encontra alimento verdadeiro e sólido. Cara, você pode ler todos os livros da face da terra. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas você só vai encontrar plenitude de alimento quando você passar pela porta. Ele continua sendo a porta de entrada e de saída. É lá que eu abasteço, é lá que eu recarrego, é lá que eu trago a revelação da informação. E quando eu recebo essa revelação da informação, eu vou lá fora e eu transmito essa revelação ao mundo. E essa revelação, ela tem poder de vida, de cura, de restauração. Quando Jesus encontra aquela mulher em que os religiosos queriam matá-la, apedrejá-la, ele diz: quem de vocês não tem pecado? Então, se vocês não têm, atirem a pedra, matem, façam conforme vocês dizem que leram na lei. Ali estavam muitos homens que deitaram-se com aquela mulher, mas como não tinham sido vistos, eles tinham dentro de si o desejo religioso e o direito de poder apedrejá-la. Por quê? Porque ela foi pega, eles não. E o que ocorreu nesse episódio? Todos foram embora, e Jesus olha para aquela mulher com misericórdia e diz: vá em paz. Por que vá em paz? Porque os seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Nós vemos dias em que a misericórdia do perdão de Deus está ausente das nossas salas de críticas. Nós não conseguimos mais perdoar, mas nós somos bons em apontar o dedo e criticar. Uma conversão genuína de alguém que se encontra pelo caminho com o Senhor, jamais essa pessoa voltará à prática da sua vida passada. Sabe quem vive caindo nas suas práticas passadas, caindo nos mesmos pecados, nos mesmos deleites da carne? É aquele que não teve encontro genuíno com Jesus. É aquele que ouviu acerca do evangelho, discutiu filosofia sobre tantas coisas, mas a vida de Deus ainda não habita dentro dele, porque ele não entrou pela porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é o acesso do verdadeiro alimento. E por quê? Porque a partir do alimento que eu recebo, eu posso doar aquele alimento, eu posso trazer vida, eu posso gerar na vida do faminto, ele pode ser saciado pela vida de Deus. Nós substituímos o poder do evangelho pela informação do evangelho. Nós substituímos o poder da cura e da transformação pela marmita, pelo sanduíche.
Nós substituímos a cura pela desculpa de que os tempos são outros. Sabe, irmão, a gente precisa voltar a ler os evangelhos e voltar a entender o que os evangelhos estão dizendo para nós. Nós precisamos entender que não é só uma comunicação, nós precisamos compreender que é uma verdade que está sendo transmitida para nós esses dias ainda. Ele continua sendo a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Se você tem a tua vida por preciosa, deixa eu dizer para você, você já está morto. Se você tem a tua vida por preciosa, você já morreu faz muito tempo. Porque aquele que ama a sua vida mais do que a Cristo não é digno do Senhor. Se você vive só por esses dias, você é medíocre. Você não entendeu o Evangelho. Porque Ele é a garantia da nossa vitória sobre a morte. Sabe o que é aquele que entende a vida de Deus? No momento em que ele descansa, que o seu corpo desce à sepultura, ele não está morrendo, pelo contrário, ele está vencendo a morte, porque ele está entrando na eternidade com Cristo. A ausência da vida no corpo não quer dizer que é a ausência da eternidade com Ele. Nós não podemos ter a nossa vida por preciosa nesses dias. Nós temos que ter por precioso o Evangelho de Cristo, porque essa é a nossa segurança. Ele é a vitória garantida sobre a morte. Irmãos, nós não podemos ter no nosso coração o medo de morrer. Quantos crentes que a gente conversa e a pessoa tem medo de morrer. Tem medo de morrer porque a vida de Deus não vive nela ainda. Que você seja encontrado nessa noite pela vida de Deus e você não tenha mais medo da morte, porque ela foi vencida na cruz. Todo aquele que entregou a sua vida, todo aquele que ama o Senhor, todo aquele que foi alcançado por Jesus, ele não tem medo da morte, porque a morte foi vencida na cruz. Quando nós somos alcançados pela graça vivificadora do Senhor, a eternidade habita em nós e nós não temos mais temor da morte. Nós não podemos mais ser pessoas, eu tenho preocupação, eu estou com medo de morrer. Sabe por que você tem medo de morrer? Porque você tem por preciosa a tua vida. É porque você ainda quer viver a tua vida, os teus sonhos e conquistar as tuas coisas. Você se esqueceu que o fato de você estar vivo é para a glorificação do nome do Senhor. Aprenda a viver os teus sonhos, mas viva eles na presença do Senhor. Aprenda a se alegrar, mas se alegre na presença do Senhor. Aprenda a viver dias felizes, mas viva-os na presença do Senhor. Não viva a tua vida futilmente para você mesmo. Não seja um frequentador de igreja. Não seja um ouvinte da internet, do YouTube. Não seja um consumidor de pregações. Seja um consumidor de vida. Não ouça mais uma mensagem, mas seja transformado pela mensagem do Evangelho. Nós somos muito consumidores acerca da palavra, mas nós não sujeitamos à verdade da palavra. Ele é a garantia da vitória sobre a morte. Abra comigo João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Sabe o que você precisa fazer nesses dias? É crer. E o que eu faço? Creia. Mas crer no quê? Creia no Senhor, que está acima de todas as coisas. Mas você não sabe o que eu estou vivendo, a situação do momento está difícil. Você não tem noção das coisas que estão acontecendo ao meu redor. Você não sabe a confusão que está na minha mente. Sabe por que você está vivendo isso? É porque você não está ligado em o que está comunicando em João 14,6. Você não está ligado no caminho. E quando você está fora do caminho, você anda em desespero. Você anda em confusão, você anda em preocupações que você não precisa tê-las. Você anda ansioso pelas coisas dessa vida, por quê? Porque você não está no caminho. Você esqueceu que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Nós queremos anunciar o Evangelho.
Nós queremos anunciar o evangelho de vida. Nós queremos anunciar o evangelho do reino. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite: como vamos anunciar um evangelho que só comunica uma informação, mas não tem a verdade da vida em si? Não o evangelho, mas o evangelho que estamos muitas vezes comunicando, porque o evangelho é a vida de Deus. É a vida gerada por meio do seu Filho. O mandamento de Deus para nós, antes de Ele voltar ao Pai, Ele nos deu o mandamento: ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Na sequência, Mateus 16, abra aí na tua casa, Marcos 16, 15 ao 18. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fala sobre comunicar. Você comunicou o evangelho? Sim, comuniquei. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus diz isso aos seus discípulos, aos seus apóstolos, Ele estava dizendo: faça aquilo que eu fiz até o dia de hoje e da forma com que eu fiz. Você viu em algum momento Jesus comunicar o evangelho do reino sem que houvesse vida nas palavras que saíram da sua boca, sem que houvesse transformação no ambiente que ele estava inserido, seja esse ambiente hostil ou não, seja esse ambiente bom ou ruim, em todo o ambiente que ele comunicava as escrituras havia transformação, era gerado vida, o homem era levado a pensar acerca da vida e a se sujeitar em arrependimento à vida proposta por Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Mas como vamos fazer essa evangelização? Como vamos pregar? Como vamos tocar o mundo? A palavra deixa o exemplo. Quem é esse exemplo do evangelho? Como vamos anunciar o evangelho? Cristo em nós, a esperança da glória. Se Cristo está em nós, a esperança para o mundo. Por quê? Porque a sua glória é vivida em nós e manifesta a partir de nós. É isso que precisamos compreender. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Quando nós lemos esse texto de Marcos 16, 15 ao 18, é um bonito texto. É uma ordenança de Deus para nós. Mas quando olhamos para a igreja que somos e que vivemos, nós percebemos que estamos distante do cumprimento de algo simples. E por quê? Porque nós gastamos os nossos dias tentando discutir teologia, tentando encontrar mais informação, tentando ter a revelação da vez, em vez de gastarmos os nossos dias em desenvolver em nós um coração humilde, um coração quebrantado. Os homens que Deus vai usar nesses dias são homens que têm um coração humilde. Um coração que não está preocupado com o título, não está preocupado se vão derramar óleo sobre a cabeça dele ou não, mas sabe quem ele é em Cristo. Sabe para que ele foi chamado. Sabe o motivo da sua vida, sabe de onde ele foi tirado e por que ele foi tirado. Quer algo para falar para alguém que você precisa alcançar pelo evangelho? Fale do teu testemunho. Fale do que Deus fez na tua vida. E se você não tem nada para falar de ti, eu sinto muito em dizer para você, mas você não teve um encontro com Jesus ainda. Porque se você não tem nenhum testemunho de transformação na sua vida, é porque você só teve a informação do evangelho, mas você não se converteu ao Senhor. Porque quem se converte ao Senhor tem um testemunho de vida. Tem algo que foi gerado a partir da vida de Jesus na sua vida. Nesses dias você tem se perguntado: onde estão os sinais? Onde estão os milagres? Onde estão as conversões? Como que nós vamos pregar o evangelho? As pessoas não estão se convertendo. Não existem mais milagres, os sinais não estão acontecendo. Deixa eu dizer para você, a resposta está dentro de nós. A partir de nós os sinais virão. A partir de nós os milagres acontecerão. A partir de nós pessoas serão convertidas ao Senhor. A partir do nosso testemunho. A partir da vida de Deus que habita em nós. Esses dias, irmãos, nós estávamos lá em casa. Nesses dias que todo mundo trancado, fechado. Nós temos um cachorrinho que chama Buck.
Ele estava enfermo, começou a tossir. E na tosse ele começou a cuspir sangue. E nós orando em família sobre todas as coisas. O Buck lá do lado, lá nós temos tendo o nosso tempo de oração em família. O Buck tossindo lá. Nós olhamos para o Buck e falamos: Senhor, cura o Buck. Porque nós cremos que tu também pode curar esse cachorro. A gente perdeu tanta fé na cura e no milagre que a gente não ora mais nem por um cachorro, quanto mais por uma pessoa. E naquele dia o Senhor me ensinou algo. Ele falou: se você não tem capacidade de orar para que esse cachorro seja curado, a tua capacidade de crer no milagre está muito distante há muito tempo. Irmãos, nós precisamos compreender que os milagres precisam ser na nossa vida algo normal. Porque nós não fomos chamados para viver uma vida desse mundo, nós somos chamados para viver uma vida que está acima desse lugar, desse mundo. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Os milagres acompanharão aqueles que creem. Por que os sinais não nos acompanham? A resposta é simples: é porque nós deixamos de crer. Por que os milagres não acontecem mais? É porque nós deixamos de crer nos milagres. É porque nós sintetizamos o Evangelho. É porque nós fechamos ele numa caixa de filosofias e conhecimentos humanos, em discussões teológicas. Ah, mas aquele tempo e esse tempo e aquele tempo. A palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo. E se a palavra diz isso, qualquer um ser que não tenha o conhecimento teológico muito elevado vai compreender que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, o Evangelho foi escrito para o homem mais simples, até para o homem mais conhecedor de todas as coisas. O que faz com que o homem mais simples e o homem que tem conhecimento elevado e sabedoria elevada acima de muitos consiga ser convertido ao Evangelho? É um coração humilde. Porque a mesma revelação que Deus dá para o homem simples, Ele dá para o homem que tem conhecimento elevado. Só que Deus precisa encontrar no coração do simples e no coração daquele que tem um elevado conhecimento. Ele precisa encontrar no coração deles humildade. Ele precisa encontrar no coração deles um desejo de estar perante o Senhor. Quem entrará no santo monte? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Fala de um serviço ao Senhor que não está baseado no que vai ganhar e que vai receber, mas que apresenta ao Senhor mediante uma vida de adoração. Fala de um coração que entendeu e que se entrega perante Ele e faz para que o seu nome seja conhecido. Deixa eu dizer para você, irmão, uma coisa nessa noite: se envolva com as coisas de Deus e Ele vai cuidar das tuas. Você está se envolvendo demais com as coisas dessa vida. Você está preocupado demais com as contas que você tem que pagar. E deixa eu dizer para você, você vai continuar trabalhando mais, sofrendo mais, enquanto você não depositar a tua confiança no Senhor. Enquanto você não crer que Ele é aquele que supre toda a tua vida e todas as suas necessidades. Você precisa entender isso nesses dias, para que os sinais voltem, para que os milagres voltem, para que pessoas se entreguem ao Senhor novamente. Se essa pandemia acabar e a igreja não compreender essas coisas, irmãos, eu não quero nem pensar sobre o que Deus vai fazer com essa igreja brasileira. Se eu não compreender que o juízo de Deus nos alcançou nesses dias para nos levar de volta ao princípio do seu amor, ao princípio do Evangelho, ao princípio das Escrituras, para nos levar de novo a um lugar de humildade, de mansidão, a um lugar de coerência às Escrituras, a um lugar de arrependimento, então, o que seremos, o que faremos? Aonde estão os sinais? Se você não se pergunta mais sobre isso, então é porque na verdade você já está desviado há muito tempo. Se você não pergunta e não clama dentro do teu coração onde estão os milagres, é porque na verdade você está vivendo a tua vida somente por viver. Você é um bom religioso, mas você já perdeu o amor por Cristo e pelo Evangelho de Cristo. Aonde estão as conversões? Se eu perdi o amor pelo perdido, o amor de Cristo não está mais em mim. Se eu não amo mais o perdido, a palavra diz que não há prazer no coração de Deus quando um ímpio morre, mas há prazer no coração de Deus quando um ímpio se arrepende e retorna ao Senhor.
Se eu perdi a paixão pelos perdidos, então eu preciso rever o evangelho que eu estou vivendo, porque não é o evangelho do Senhor. Quando Cristo olhava para as multidões, a palavra diz que ele olhava com compaixão. O que é compaixão? Era um homem que era tomado de íntima tristeza no coração e olhava para aqueles homens e via tristeza neles, via ausência de vida neles, via que eles precisavam de vida, de restauração. E quando ele comunicava as palavras do Pai, essas palavras geravam vida, geravam milagre, geravam cura. Quando ele olhava para as multidões, ele não olhava para um lugar de promoção, mas ele olhava para as multidões dizendo: o que eu tenho para dar para elas, o que elas têm para receber, eu preciso supri-las da vida do meu Pai que está em mim. O olhar de Jesus precisa voltar a ser o meu olhar. Eu preciso voltar a ter um coração que queima pelos perdidos. Eu preciso voltar a ter um coração devoto ao Senhor. Uma oração que não gera quebrantamento é reza. Uma oração que não gera desejo de fazer a diferença nesses dias não passa de uma reza bonita e enfeitada. Há uma oração que não gera em mim uma convicção de que eu preciso amar aquilo que Deus ama. Não é oração, irmãos. Porque a minha oração, ela precisa ser a vontade de Deus sendo gerada em mim. Eu preciso orar a vontade de Deus. Será que nós temos lido as Escrituras esses dias como saudosistas? Ou eu tenho lido as Escrituras como alguém que crê que ainda é possível que vivamos esses dias nos nossos dias? Porque naquele tempo, porque, poxa, porque veja, aquilo acontecia. Nós precisamos deixar de ser saudosistas, nós precisamos voltar a queimar com paixão pelos perdidos, nós precisamos voltar a queimar, o nosso coração precisa voltar a queimar por aquilo que Deus ama. Nós precisamos parar os nossos afazeres para orar pelos moribundos. Nós precisamos parar de viver a nossa vida para viver a vida de Deus através da nossa vida. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Nós vivemos uma geração que tem orgulho do seu conhecimento teológico, mas é vergonhosa a ausência da vida de Cristo em nós. Quando nós só comunicamos algo do qual não experimentamos. Nós falamos numa vida que há em Deus, nós comunicamos sobre a revelação de um Cristo que está voltando, mas a ausência da vida de Cristo em nós, porque a arrogância nos consumiu, o desejo de ser reconhecido pelos outros nos consumiu, o desejo de se aparecer, de se auto-revelar nos consumiu, o desejo pela promoção nos consumiu. Deus continua amando o homem que tem um coração quebrantado e humilde. O que toca o coração de Deus ainda é um coração quebrantado e humilde. Deus não está olhando para você pelo quanto você sabe e pelo quanto você conhece, mas Ele está olhando para mim e para você e dizendo o quanto você está disposto a jogar as suas coroas ao chão para que eu possa te encher e te transformar em um comunicador de vida. Sabe, irmãos, o Evangelho precisa gerar em nós vida. E vida é ausência de morte. Eu quero dizer mais uma vez para você, se você tem medo da morte, é porque há ausência de vida de Deus em você. Se ainda habita em você o amor maior pela sua vida, você não conheceu o amor de Deus. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Sabe o que é o esfriamento do amor? É a ausência da vida de Deus. É aquele que começa a ter a sua vida por preciosa. É aquele que começa a colocar os seus planos e projetos acima dos planos e projetos de Deus. É aquele que coloca a sua empresa acima do projeto de Deus. É aquele que coloca as suas finanças acima do plano de Deus. É aquele que ama mais o seu olerite do final do mês. É aquele que ama mais a empresa que conquistou porque Deus deu a ele sabedoria do que o próprio Deus que deu sabedoria a ele. É aquele que está vivendo o dia de hoje como se amanhã não existisse, como se amanhã ele fosse comer, deitar e dormir e viver dos seus bens. Deixa eu dizer para você, pobre homem nu que você é, se você não voltar para Jesus, para o propósito eterno de Jesus, você não vai viver e você não vai comer daquilo que você está plantando hoje.
Esses dias são dias em que você precisa compreender: Deus está vindo com juízo sobre a terra. E você continua construindo as suas coisas e saindo do propósito, do plano de Deus. Entenda que isso que Deus te deu, eu estou falando para você agora, é para glorificar o nome dEle, não é para você ser glorificado. Não é para dizer o quanto você é bom, não é para você provar para as pessoas que olhavam para você e diziam que você não ia chegar a lugar nenhum, não. É para que você glorifique o nome de Deus. Volta para um lugar de coração humilde, deixa toda a tua arrogância, jogue fora, te arrependa nessa noite. Deus te chamou para fazer o nome dEle conhecido, e o que Deus deu para você é a ferramenta para isso. Não confunda as coisas. Não viva hoje como você fosse o dono do amanhã. Se o Senhor quiser te recolher nessa noite, Ele te recolhe. Te arrependa do teu caminho, te arrependa dos teus desejos iníquos. Nós precisamos voltar o nosso coração ao Senhor nesses dias. Nós precisamos entrar em um lugar de verdadeiro arrependimento. Não adianta conclamarmos jejuns, não adianta falarmos sobre 21 dias de jejum, se o nosso coração continua arrogante, trabalhando nas suas próprias verdades, cogitando nas suas coisas. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Entenda que aquilo que Deus te deu, Ele te deu para glorificação no nome dEle. Mas se você passa a adorar aquilo que Ele te deu, em vez de adorar a Ele, você vai morrer pelo ídolo que você construiu dentro de você. Nós precisamos olhar para Ele nesses dias. O teu socorro ainda vem dEle. O teu socorro não vem da tua conta bancária. O teu socorro não vem da segurança do que você tem recebido. O teu socorro ainda vem dEle. Porque a tua conta bancária não vai acrescentar um dia de vida em você. O quanto você está ganhando e se orgulhando disso não vai acrescentar um dia de vida a você. Volte para o Senhor. Te arrependa. Deus quer fazer algo em você, através de você, mas você se perdeu no caminho. Você diz no teu coração que quer pregar o Evangelho, mas você não se sujeita ao Evangelho para ser pregado por Ele primeiro. O Senhor tem proposto nessa noite para você: se arrependa. Gaste tempo com as coisas dEle. Invista nas coisas dEle, porque Ele vai fazer de ti aquilo que Ele disse que faria. Mas Ele não fará com um coração arrogante. Ele não fará com alguém que se acha autossuficiente. Ele não fará com alguém que arrota uma santidade que não existe mais. Reconheça o estado que você está e retorne ao Senhor, porque Ele continua sendo o caminho. Nele está a verdade e nele está a vida. Queridos, eu quero concluir nessa noite dizendo que se nós não compreendemos que é somente nele que existimos, nós não entendemos o Evangelho. Se nós não compreendemos que nós somos agentes de transformação, que Deus nos escolheu para fazer com que esse mundo tenha uma clareza e um vislumbre do que será o mundo com Ele governando sobre todas as coisas. Se nós não tivermos essa percepção e nós estivermos vivendo como o mundo está vivendo, nós só somos frequentadores de igreja, mas não estamos mais em Cristo há muito tempo. Deus nos chamou para ser luz. Deus nos chamou para ser sal. Deus nos chamou para ser aqueles que vão fazer a diferença nesses dias. Sabe, irmãos, se estivesse em mim convencê-lo, talvez eu gerasse uma violência de abrir o teu cérebro e colocar uma informação lá dentro. Mas não está em mim fazer, está no Espírito. E o Espírito só vai fazer quando você reconhecer as verdades que estão contidas no Evangelho e se arrepender dos seus maus caminhos. Jesus continua te amando. O plano de Deus continua sendo para a tua vida. Ele não deixou de te amar, mas Ele te ama da forma dEle e não da forma que você quer ser amado. O amor dEle não se corrompe. O amor dEle é proposital. O propósito dEle continua sobre a tua vida. Você se desviou dos seus caminhos. Volte para os caminhos do Senhor nessa noite. Te arrependa. Te reconcilie com o Senhor. Volte para Cristo. Volte para o plano perfeito dEle. Pare de lamber feridas. Pare de colocar a culpa sobre os outros. Porque alguém me feriu, porque alguém me ofendeu, por causa disso e daquilo eu estou dessa forma. Não. Te arrependa.
Te arrependa porque a palavra diz que Deus vai tratar com cada um segundo o que cada um fez. É do Senhor que vem a correção e a vingança, não é de você. Que você retorne para o Senhor nessa noite. Que você retorne para os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor são bons e verdadeiros. Ele é a porta da onde você vai encontrar o alimento que vai te suprir para toda a tua vida e vai te levar para uma eternidade. Te coloque de pé agora.